Checo, você acha que o Senhor, o Deus, um dos atributos moral do Senhor é a justiça? Você acha que Deus vai deixar isso impune? Que não vai haver justiça? Que todas essas... Houve uma movimentação de pessoas, uma equipe para ajudar esse cara. O Fernando veio lá do Rio Grande do Sul. Nós pagamos a passagem para o Fernando para poder vir ajudá-lo. O Fernando lavou a busanfa dele. O Fernando deu banho nele para ele fazer tudo o que está fazendo. Não. Não vai deixar. Exatamente. Silicone industrial, olha aqui, o silicone industrial se deposita no fígado e cria uma camada de gordura que secreta nos rins, na forma escura. É difícil essa filtragem. Ele pensa que vai enganar a justiça. Ele pensa, mas ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Então, houve uma movimentação de pessoas para ajudar esse ingrato. Para ajudar, ingrato é a palavra mais carinhosa que eu estou falando aqui, que ele merecia ouvir, sabe? Mas, enfim. Isso aí, Pereira, isso aí ele falou diante do juiz, nessa audiência. Eu vou chegar lá, eu vou contar tudo para vocês aqui, tá? Eu vou chegar lá, fique tranquilo que eu vou chegar lá. Né? É muita ingratidão, gente. O Senhor não vai deixar. O Senhor não vai deixar. Jamais. Sim. Filha de Jerusalém. Sim, eu vou te falar, não é fácil, não. Vai haver justiça, espere e verás. Eu creio, gente, eu creio. Eu tomo posse dessa palavra do Selena Avarenga, em nome de Jesus. Sabe? Foi assim terrível. E a gente a Denise é muita ingratidão. É muita. Oi, dicas e tutoriais. É muita. Ele vai ter que provar. Oi, Cris, linda. É muito terrível. Vamos continuar vendo isso aqui, vendo falou que eu seria o primeiro. Ah. E que pagaria a passagem para mim poder vir. Quando minha mãe me falou, eu deixei o orgulho de lado. Nossa, eu já tinha perdoado o pastor Flávio por tudo que aconteceu, sabe? Eu falei sim, a gente conversou e o diabo caiu por terra. Meu amigo, falei, sim, meu querido irmão e advogado, não é Satanás querendo atrapalhar, não, era Deus querendo nos dar o livramento de não ter uma coisa tão ruim dessa. Mas a gente agindo com o coração somente, enfim, né, gente? Cuidado. É por isso que eu falo para vocês, às vezes o Senhor está dando livramento, a gente está achando que é o diabo que está atrapalhando. E não é. É Deus dando livramento e a gente não se liga nisso. Quando eu já peguei um ônibus na rodoviária... Presta atenção. Como eu tenho um problema no silicone industrial que eu tenho no corpo, que dá inflamações, aquela coisa, começou a inchar. Porque vamos esperar até um certo ponto que ele vai ter que voltar. E eu falei, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. E a gente jejuando, a gente chorando, jejuando, e Deus... Olha aí, gente. Porque são coisas, se vocês verem alguma coisa, também vocês dão o toque aqui que eu paro e a gente vai vendo, porque às vezes eu vejo coisas que vocês não veem e vocês também veem coisas que eu não vejo, tá? É assim, a cirurgia é difícil. Para você conseguir um exame no SUS já é difícil, né? Mais uma cirurgia nesse poste. Mas uma cirurgia que custa para mais de 50 mil reais, né? Então, a gente estava na peleja, lutando por ele, lutando, jejuando, orando, buscando a Deus para que ele fizesse essa cirurgia, porque esse cara estava todo lascado, de silicone no corpo, sofrendo, como a gente já falou, né? A gente se comoveu com a situação dele, né? A gente se comoveu com a situação dele, então a gente se movimentou espiritualmente também. Então a gente pegou luta, porque Deus estava querendo, né? Não sei, punir esse cara e a gente colocou a mão para a gente poder querer ajudar. Enfim, começamos a orar, começamos a buscar a Deus, começamos a colocar na presença do Senhor. E isso trouxe para a gente um grande peso, porque esse cara ele é pesado. A presença dele é pesada. A presença dele é pesada. Entendeu? Ele é um cara cheio de coisa ruim, cheio de demônio.
Mas, no momento ali, todo mundo emocionado, menos eu, que eu saía de lá e falei, olha, eu falei pro Flávio, isso não vale nada. Amor, não sei o quê, e tá lá. Eu falei, tô falando para você, ué, isso não presta. Mas todo mundo querendo ajudar, o cara já estava lá. Aí falou assim, volta para o Rio de Janeiro. Quando surgir aqui a oportunidade, você volta para cá. E ele não quis de jeito nenhum voltar. Mas não era cárcere privado. Você vai ter que provar na justiça, cara, que era cárcere privado, que você estava em cárcere privado. Não era cárcere privado, Araxá. Cárcere privado. Ele disse que não ia de jeito nenhum, que ia ficar lá. Aí a netinha falou assim, olha, ô Flávio, deixa ele aí, vamos lutar. Deixa ele aí, vamos lutar, vamos esperar o tempo que for, ele já está aqui, não sei o quê. Falei, rapaz do céu. E ele ficou 46 dias na casa da netinha. 46 dias na casa dela, humilhando o Fernando, humilhando a netinha, tá? Eu tive, Lene, eu tive. Olha que eu faço questão de ler. Calúnia contra um advogado no exercício da sua função pode ter diversas consequências, tanto no âmbito civil e quanto no criminal. Conhecendo a sua seriedade, doutor Rocha, e lhe conhecendo também a sua, sabe, principalmente a sua seriedade como homem de Deus e como profissional que é, eu tenho certeza que o senhor não vai deixar que isso fique assim. O senhor não vai permitir, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Então, ele fala as coisas sem medir as consequências, tá? E o que acontece? Ele não quis voltar para o Rio de Janeiro. A netinha, então, falou, não, deixa lá. E lá ele humilhando o Fernando, humilhando a netinha. 5 horas da manhã, ele começou a gritar para o prédio inteiro ver. Sua sapatão ridícula! Sua velha safada! Menino, olha, eu não vou repetir as palavras, porque foram pesadíssimas, e quem vai relatar cada uma delas será a própria na audiência, porque ela é uma das testemunhas. Ela mesma vai relatar o que passou. E ela sofreu todo tipo de situação. O Flávio, sabe, por várias vezes queria colocar ele para fora, queria ir lá para colocar ele para fora, e por várias vezes a netinha falou, não, Flávio, nós já começamos, vamos terminar essa obra. Essa era a palavra que a netinha falava. E o Flávio, não, mas de jeito nenhum, esse cara está te humilhando. O Fernando chegou a se esconder debaixo da cama. O Fernando não é de briga. Esse cara é grandão, é um gigantão, o Fernando é pequenininho, tá? É verdade, Horácio, é o que deveria ter feito, né? Então, assim, foram situações terríveis, mas Deus permitiu que isso fosse até o fim. E eu acredito que seja para punir esse cara, porque nós não somos as primeiras pessoas que ele faz isso. O histórico dele já é antigo. Ele tem que fugir, ele tem que sair fugido da casa da onde ele mora, de várias pessoas que ele faz isso. Tanto é que ele tem um acordo com essa Thaís, isso aí que pegou na audiência. Deixa eu esclarecer para vocês aqui uma coisa. Ele já é acostumado a fazer isso com as pessoas. Isso já é dele. Ele e o parceiro dele já se enfiaram tanto enrascado que estão vivos e não sei nem como. Tanta enrascada que esse povo já se enfiou. Então, ele é acostumado a fazer isso, a mulher processou ele, e ele tem uma transação penal, que ele não pode mais fazer acordo com ninguém no período de 5 anos. Tá? O doutor Rocha não era para ter entrado naquela live de reconciliação. Não é conciliação, é de reconciliação. Mas o doutor Rocha foi praticamente obrigado a entrar naquela live. O doutor Rocha estava resolvendo os seus assuntos particulares, né? Estava no seu carro, de camisa gola polo, de bermuda, de chinelo, acredito, de tênis, enfim, estava fazendo, resolvendo algumas coisas particulares dele. Não era para ele entrar na live, mas ele foi praticamente obrigado a entrar nessa live, e assim, então, entrou... E o doutor Rocha tentou explicar para o juiz, mas em tudo é bom. Foi muito bom a fala
do André lá. Foi ótima a fala dele, porque ele nos acusou de coisas loucas demais, que eu tenho certeza que ele não tem como provar, porque são mentiras. Que nós temos ligação com um comando aí, com uma facção muito, muito famosa, e ele falou isso na frente do juiz, gente. O juiz falou assim para ele, olha, tá, tudo bem, deixa eu te falar, visto que as declarações e as acusações são muito sérias, eu recomendo, não foi uma ordem, eu recomendo que você faça essas denúncias em outro lugar, que você procure, né, um órgão, a justiça, acompanhado das provas do seu advogado, e que você não use as redes sociais para fazer tais denúncias, visto que é muito sério, para que você não se complique ainda mais. Essa foi a fala do juiz para ele. E você acha que ele ouviu? Não. Então, eu não me manifestei, e nem o Flávio, nós não queríamos nos manifestar. Nós não tínhamos que falar naquela, ali não era para falar. Oi, Tatiana, Ana Paula, minha lindona. Não é fácil não, amiga. Vou te falar uma coisa, viu? Misericórdia. Então, não foi, ali naquela audiência de reconciliação, não era para falar. Não era. Ali era para durar no máximo 15 minutos. No máximo. Ó, há possibilidade de reconciliação? Não, não há. Ele não tem o direito, porque já fez ele tem uma transação penal que ele não pode, por 5 anos, fazer acordo com ninguém. Há possibilidade de reconciliação? Não. Pronto, encerrado. A gente se vê na audiência de instrução e julgamento. Isso. Então, o doutor Rocha não estava preparado, porque se ele fosse para entrar na audiência, não seria só o doutor Rocha, seria também o doutor Jean, porque nós somos representados pelos dois advogados, tanto o doutor Rocha quanto o doutor Jean, a qual também mando um abraço carinhoso. Então, não era. E o doutor Rocha, junto com o doutor Jean, eles têm um escritório maravilhoso, que daí, né, nós iríamos para lá e participaríamos todos juntos, que não é tão longe Curitiba da nossa casa. Então foi isso. O juiz não tinha nem que ter falado da forma que falou, mas eu não sou ninguém para poder falar isso, isso cabe ao nosso advogado resolver essas questões. O que eu estou falando, a fala que eu falo para você é essa aqui. Não era para o nosso advogado estar presente, como também não era para o advogado do querelado estar presente também, né? Mas aconteceu tudo isso. E foi bom. Eu achei bom porque ali já dá para ver o desequilíbrio da pessoa, né? Claro. Eu acho que não vai, não. Agora, o nosso advogado, como é uma pessoa muito do bem, o que acontece? O nosso advogado, olha o que ele fala, o artigo 520 do Código Penal, CPP, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo as comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente. Tinha que ouvir eu separadamente, né? E o querelado também separadamente, coisa que também não aconteceu, né? Sem a presença dos seus advogados. O artigo 520 fala isso, tá? Fala isso. O que acontece? Não houve esse cumprimento desse artigo 520. Não houve, né, o cumprimento. Então, o que aconteceu? Houve aquela situação, né? Meu advogado já está tomando as medidas cabíveis a se fazer perante a lei. E terminou a live, o companheiro aí do senhor André Luiz Ludovico abriu uma live acusando, não estava simplesmente sugestionando, não, ele acusando, não se foi em uma live só, acusando que, olha o que acontece, que praticamente o doutor Rocha, que nós falsificamos um documento dizendo que havia já um acordo entre nós. Ora, nunca houve acordo entre nós. Nunca houve. E nunca haverá. O que nós não queremos acordo, nós queremos provas.
É o que nós queremos, acordo não. O que aconteceu? O juiz, o promotor, ele leu a parte do acordo, da transação penal que o André Luiz tem com a senhora Thaís. E ele misturou as coisas, achando que essa transação penal era conosco. Você está entendendo? Então, houve uma confusão ali na leitura dos papéis. E ele, então, falou, mas o que está acontecendo, senhor André? Porque o senhor já tem uma transação penal aqui, o senhor quebrou isso, foi para a internet de novo? Não, eu não tenho... Não, eu nunca assinei nada. Ficou louco. Não, eu nunca assinei, eu nunca tive nada com eles, não sei o quê. Ficou maluco. Aí, o doutor Rocha foi explicar para ele que não era conosco aquela transação penal. Entendeu? Depois ele conseguiu explicar que não éramos nós, as pessoas que ele fez acordo, que não éramos nós. Entendeu? Então, foi tudo um erro de leitura de processo. O promotor se atrapalhou na leitura dos processos ali, fazendo o André pensar que nós... Olha que loucura, gente. Mas, meu Deus do céu, que loucura! Que nós tínhamos falsificado um documento. Ele colocou na live dele, que já está baixadíssima, já está no jurídico, e que o doutor Rocha vai acrescentar nos autos, que já o tema da live, provado que eles falsificaram o documento. Mais uma coisa que você vai ter que provar, que está na sua conta, que você vai ter que provar. Entendeu agora? Ou tem que desenhar para você? Na leitura dos processos, houve uma confusão e o promotor pensou que éramos nós as pessoas. Nós nunca fizemos acordo com você e nunca iremos fazer, porque nós não fazemos acordo com Satanás. Nós queremos prova. Nós não fazemos acordo com o diabo. Que fique muito bem claro isso, tá? Lembrando também que crimes na internet, eu acho que a partir do ano de 2019, 2018, se não me engano, doutor Rocha, por favor, não me deixe aqui errar, que crimes de internet, a pena é 3 vezes mais, é triplicada. Tá? Aquela lei Carolina Dickmann, a lei da Carolina Dickmann, era uma lei que funciona, ok? Funciona. Então, por favor, me deixe depois a par da data exata aí, que crimes de internet é 3 vezes mais. Agora, vamos triplicar. Eles detectaram, eles perceberam, eles viram só os milhares de vídeos, prints, muitas coisas que nós mandamos para lá, foi detectado, foi percebido 21 crimes que o senhor André Luiz cometeu. 21 crimes. Então, triplique isso aí. Vai dar ruim para quem? E nós demoramos processar essa criatura. Nós demoramos. Ele ficou uns 2 anos aí, um ano e meio, 2 anos, aí falando besteira. Falando besteira. Oi, Netinha, minha querida. Olha, você é uma linda, uma guerreira, viu? Te amo. Logo, logo vamos estar aí em Brasília. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Olha só. A conciliação é fazer acordo. É tal e qual realizou o André com a senhora Thaís. A conciliação. Tá? Em Mangaratiba, lá em 27/9 de 2023. Que o processo que está público, qualquer pessoa com um pouco mais de instrução pode acessar e visualizar. Tá? Reconciliação é reatar as desavenças entre as pessoas e voltar a viver em paz.
Essa é a reconciliação. É as partes, né? Reatar e voltar a viver em paz. Agora eu pergunto para você. Fala para mim, me responda com toda a sinceridade que você tem no seu coração. Qual paz que eu vou ter com uma pessoa que xinga meu marido de pedó, que me xinga aos berros de vagabundo e que nos acusa de tantos e tantos crimes? Não, não. A gente não tem paz. Satanás não tem paz nenhuma para dar para ninguém. Então, nós queremos provas, tá? É provas que a gente quer. Vamos lá, exatamente, missionária. André, tanto que eu posso usar o meu pseudo, mas não posso cometer nenhum crime, nada. Exatamente, exatamente. E que também já está nas mãos, e claro, né, Netinha, em nome de Jesus. Sim, a pena é triplicada quando a ofensa é vinculada na internet. A pena é triplicada quando é vinculada na internet, é 3 vezes mais, ok? Isso aí. Michele, oi, Michele, um beijo para você, que Deus abençoe, viu? É isso, exatamente. Não, deixa meu suco aqui. Alguém já te falou que você deveria ser